boa tarde a todos. Eu sou a Luciana Comenali, eu sou Head de CX aqui da Vtex. Eu tenho quase 4 anos de Vtex, é uma honra estar nesse palco e falar com 2 grandes players. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de estar aqui. E hoje a gente vai falar com a Shein e com a Amazon e como que eles vêm revolucionando o varejo com o uso de dados, com decisões baseadas em dados. A gente vai ter um papo bem solto, com muitas perguntas, para a gente entender como esses 2 grandes players vêm tomando as decisões desde o dia a dia até as decisões mais estratégicas com o uso efetivo de dado na operação deles. Primeiro eu vou chamar a Virgínia. A Virgínia, ela é diretora de experiência de sucesso do vendedor e parceiro da América Latina da Amazon. Ela tem mais de 20 anos de carreira em tecnologia, lidera grandes times de engenharia de produto em bancos e mais de 10 anos de atuação em marketplace, com foco em melhoria na jornada do sucesso do vendedor em parceria de impacto global. Vi, vem ao palco. Obrigada, Lu. E o Felipe Fessler, ele é General Manager Brasil da Shein, com mais de 10 anos de carreira. O Felipe está à frente da operação da Shein do Brasil desde maio de 22. É um executivo experiente, com trajetória em vendas, investimentos, negócio e e-commerce. Também passou pela Shopee, onde ele foi responsável pela área de Business Development da marca no Brasil e no Chile. Venha cá, Felipe. Microfone? Tá. Obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer, é uma honra esse painel. Eu acho que tem muita gente curiosa para saber como essas 2 grandes marcas usam os dados. Então, para a gente começar, eu queria entender de vocês qual a importância das decisões dos dados e quais as principais métricas que vocês usam para medir o quanto a estratégia e o uso de dados está sendo um sucesso no dia a dia de vocês. Posso começar, então? A Amazon é muito conhecida, né, por ser data-driven, por usar dados em decisões tanto muito estratégicas como no cotidiano. Dados, para a gente, é uma coisa que a gente usa literalmente no nosso dia a dia. A gente avalia cada pedaço do negócio com métricas diferentes, está subindo, está descendo, tendências. Então, para a gente, é uma coisa que faz parte da nossa cultura. É um ativo para a gente usa isso diariamente. Então, é realmente utilizar como fator cultural, inclusive, de todos os níveis da empresa utilizam dados para suas decisões. E olhando um pouco, falando um pouco de quais métricas são principais, pensando que a Amazon atua em diversos segmentos de mercado, então, marketplace, com sellers, com marcas, com desenvolvedores, a gente sempre está focado em melhorar a vida do cliente. Então, para a gente, a forma como a gente olha isso é pensar sempre no começo. Então, a gente chama de input metrics. A gente olha as métricas do começo. Então, um exemplo para marketplace, para os sellers, a gente olha a seleção, a gente olha o preço, a gente olha o prazo de entrega, que isso, no final, vai gerar vendas, vai gerar GMV. Então, para a gente é muito importante, a gente olha cada etapa do negócio para cada cliente diferente com diversas métricas. Eu posso ficar aqui meia hora falando quantas métricas a gente usa, mas assim, seleção é uma bastante importante, satisfação é uma bastante importante, então vai depender de qual linha do negócio a gente vai focar em diferentes métricas. Perfeito. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a Vtex pelo convite, agradecer também a Luciana e a Virgínia de estarem aqui comigo hoje. E vale mencionar que a Shein é um varejista global de moda e lifestyle, cuja missão é tornar a beleza da moda acessível a todos. E nisso também a gente vai aplicar o uso de dados para tudo, né? Basicamente tudo. Hoje é um mundo que dados estão por todas as partes. Existem dados, agora como que usa os dados, digere e para qual finalidade, né? Complementando o que a Virgínia muito bem falou, a Shein também, né? A gente vai olhar desde o topo de funil, né? Marketing, tentando otimizar métricas de marketing eventualmente,
Depois entrando nos times comerciais e vendo quanto desse topo de funil a gente começa a realmente transformar em vendas, né? Também do lado logística, do lado de vendedores. Então, hoje, basicamente tudo é através de dados. Isso permeia, como bem mencionado pela Virginia também, culturalmente. Porque a gente vai desde o mais high level no dia a dia comigo, até em questões do conversas mesmo. Se qualquer pessoa, vou dar até um exemplo, né? Se qualquer pessoa hoje senta comigo e fala, Felipe, o resultado foi bom, ruim, médio, mas foi bom baseado no quê? Comparado ao quê? Se foi ruim, em relação a quê? Porque juízo de valor tem que ser baseado em dados. A gente acha que trabalhou e não é nenhum julgamento, né? Era um mundo sem dados. Há 10, 20, 30 anos atrás, às vezes os times vinham e falavam bom, ruim, deu certo. Hoje não, hoje deu certo por quê? E tem a questão temporal também. Tem vezes que a gente usa todas essas métricas para fazer forecasts, por exemplo, e a tendência muda. E daí, mesmo se às vezes bater a meta não quer dizer que foi bom o projeto, ou se não bater a meta não quer dizer que o projeto foi ruim. Porque também num post-mortem, né, depois dos projetos, a gente olha para trás e falamos, tomamos as melhores decisões baseadas nas informações que a gente tinha naquele dia? Sim. Então, mesmo às vezes, não batendo uma meta pode ser ok. Mas então a gente olha o futuro baseado em dados e explica o passado baseado em dados. Então, assim, e de novo, eu poderia aqui me estender dando diversos exemplos, mas a gente vai de qualquer time, em vários contextos, em tempos diferentes, usando dados para analisar tudo o que está acontecendo. Vocês dois estão dentro de duas empresas, trabalham que o dado já é uma realidade, né? Faz parte do dia a dia de vocês, é cultural. Mas acho que tem muita gente aqui que está ouvindo e eu queria que vocês também colocassem um pouco quais são os principais desafios que vocês ou enfrentaram ou vocês enfrentam no dia a dia ou na gestão e na implementação do uso de dados. Acho que para mim são dois pontos, né? A primeira é a questão cultural. Quando a gente comenta que é uma questão cultural usar os dados, não necessariamente vai ser confortável, né? Porque você tem que muitas vezes desapegar de preferências, de crenças, de coisas que você acredita, intuições, que muitas vezes o dado vai te trazer uma informação completamente diferente da sua própria intuição. Não que a gente não use intuição, isso faz parte também dos nossos princípios de liderança na Amazon, porque não tem todas as respostas nos dados, mas é muito menos intuição e muito mais ir para os dados. Então, acho que o grande desafio é pela cultura. Ela é um pouco desconfortável de você olhar a tempo, olhar sempre, olhar no detalhe ou no high level, quando olhar, e isso pode ser, muitas vezes, falar, mas eu acho que eu devia ir para a direita, mas o dado está falando para ir para a esquerda, e eu vou ir para a esquerda. Então, acho que isso é desconfortável. O segundo de desafios, assim, é quantidade de dados, né? Pensa numa Amazon, numa Shein, armazenar, coletar, armazenar, curar, usar aqueles dados, analisar da forma correta é um grande desafio. Então, para quem está começando, não é simplesmente contratar diversos cientistas de dados para gerir as informações que vai resolver e vai conseguir usar insights através dos dados. Então, além de ser desconfortável e passar por isso culturalmente, é saber como analisar. Esses, para mim, são os dois grandes desafios quando a gente pensa em ser uma cultura focada em dados. E na Shein vai ser muito semelhante, mas dado um contexto de empresa que está muito menos tempo no Brasil, né? Eu listaria 3 desafios que a gente teve. Primeiro é ter os dados. Como que a Shein entra no Brasil e como que a gente começa a construção de eu ter acesso a esses dados e garantir que esses dados estão corretos? Então, houve um momento que eu te falar, vamos só ter os dados para a gente começar. Então, estruturação de time. E o segundo ponto é justamente o time, capacidade de, tendo os dados, trazer as pessoas certas que conseguem olhar para esses dados, digerir eles. E trazer os dados corretos, às vezes até escolher o que não olhar, né? Porque são tantos dados que às vezes se os times começam a me trazer muito dado, eu começo, esse é relevante, esse não. Isso daqui pode ser relevante daqui a um mês. Então também essa capacidade de gerir. E o terceiro, cultura. Cultura, talvez o grande desafio. Como que você traz uso de dados
até para o micro-level mesmo, porque você tem que mudar toda uma forma assim, de relacionamento entre as pessoas. O brasileiro é um país de relacionamento. Fala, fui, gostei, como você tá? Vamos tomar um café. E daí eu falar com as pessoas, tá, legal, mas, de novo, o projeto foi bom, quanto? A decisão foi ruim, por quê? Qual o impacto? E dói, existe uma dor. Eu passei por um processo, acho que talvez os últimos 5 anos, que é doloroso. Que eu chego ainda em projetos, por exemplo, vamos fazer, se a Shein fosse fazer um Shein Day. Provavelmente, para mim, chegaria um budget muito apertado, até no caso extremo que, assim, a Shein, para fazer um Shein Day, tem um headcount e uma semana. E se a minha resposta... E vamos lá, Felipe, eu falar. Se a minha resposta fosse falar, não dá. E é tão absurda essa ideia que talvez fosse uma resposta correta 10 anos atrás. Hoje eu teria que falar, vou estudar. Porque não é simplesmente não dá. Não dá por quê? Qual que é o benchmark? Que outros países que fez? Qual que é a empresa nacional que fez e quais os recursos que foram necessários? E dói mesmo, porque às vezes são situações tão absurdas que eu não consigo falar só não dá. Eu tenho que falar, vou estudar. E daí, estudando, daí eu provo que não dá. Porque só falar não dá, pode ser que acabe essa semana com uma pessoa em uma semana e a culpa é minha, porque eu nunca consegui explicar por que eu não consegui fazer o projeto. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes não é só olhar o dado pelo dado, mas é o que você falou. Qual é a pergunta que precisa ser feita? Exato. Eu acho que esse é o grande desafio, porque acho que a maior parte das empresas, das pessoas ficam, eu preciso estruturar o dado, eu preciso olhar o dado. Mas o que vem qual é a pergunta que eu preciso responder? E aí, a partir disso, você também olha o dado. Então, eu acho que o que você falou, né? Eu não posso simplesmente responder. Né? Eu preciso também saber perguntar, né, em relação a isso. Eu vou mudar um pouco, e eu acho que eu queria falar muito da realidade, até como consumidora, em relação da experiência que vocês, hoje, o consumidor tem em ambas as marcas. Né? É uma experiência muito personalizada. E, obviamente, o dado está ali. Então, eu queria muito que vocês explorassem essa entrega de experiência para o cliente com o uso de dados. Assim, como que vocês fazem isso? Quer começar, Felipe? Que eu estou começando todas. Eu começo essa. Eu olhei para você. E, novamente, o uso de dados na personalização dos clientes é crucial hoje em dia. A gente vive numa sociedade que a geração vem e ela traz essa necessidade dela, no caso do fashion, né? Eu vou trazer sempre o caso do fashion, que é o nosso core. Ela quer se vestir da forma que ela melhor expressa quem ela é, que por causa do shelf infinito. Hoje em dia você põe na Shein, você procura uma roupa de alguma tendência, algum país pequeno, europeu, você acha que você vai comprar no Brasil isso. Que alguém no mundo vai se vestir da mesma forma que eu gostaria de me vestir. Antes de existirem e-commerces e ter esse shelf infinito, você ia numa loja, numa varejista offline e tinha que escolher muitas vezes o best-seller, que é um espaço. O que eu consigo achar é que o espaço físico limita a minha própria capacidade de mostrar quem eu sou. Então, o e-commerce ele traz essa capacidade da pessoa encontrar soluções que ela quer, no caso da Shein, a roupa, e os algoritmos da Shein tentam ler isso. E daí trazer, seja numa busca, seja abrindo o aplicativo, seja e-mail marketing, chegam coisas tão personalizadas que a pessoa começa a identificar e a gente começa até a antecipar possíveis tendências que nem ela sabe que ela gostaria. Então, é um mundo muito mais friendly, né, para essa geração Z, que ela começa a encontrar exatamente o que faz sentido para ela. E a Shein talvez seja uma das grandes revoluções nossas, que é trazer justamente com a nossa missão a beleza da moda acessível a todas. E isso é crucial, ter um acesso a dados e um uso de dados muito correto e tailor-made para as pessoas conseguirem navegar nesse mundo. Para a Amazon, assim, acho que a Amazon em geral, né, e-commerce, os nossos consumidores finais, quem compra, estão ficando muito exigentes, muito sofisticados. Então, personalização, a melhor oferta, o que vai chegar mais rápido. Então, tudo isso sempre é baseado em dados, né? Tudo que a Amazon, que a gente coloca lá, sempre comprado junto, baseado no seu histórico de navegação, tudo isso ajuda a gente a trazer uma personalização para aquele
consumidor final, que está cada vez mais exigente. E isso vai exigir uma sofisticação de cada vez mais a gente conseguir trazer essa personalização. Enfim, a Amazon historicamente faz isso, né? Acho que desde sempre a gente lançou sempre pensando em ser cada vez mais personalizado. Então, um exemplo que a gente tem, o produto que oferece como a oferta principal para ser comprada é porque ela é a entrega mais rápida, o preço mais barato. Então, sempre tem todo um dado por trás para poder trazer essa personalização na hora do cliente, que, como eu falei, está cada vez mais exigente, seja na forma de se vestir, seja no produto que ele vai comprar. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque uma sugestão errada também gera uma satisfação negativa de o comprador pensar: poxa, a Amazon tá me mandando aqui para produto de bebê e eu nem tenho filho. Isso é uma experiência negativa. Então, usar os dados da melhor forma possível, sempre é pensando na satisfação do cliente, né? Então, tem que ser feito com muito cuidado. Assim, a gente, e vocês, no caso, né, tem a questão da experiência do cliente, obviamente, que vai do produto, de mostrar o produto correto, mas também tem toda a relação de agilidade, de entrega e nível de serviço, né? E aí, de nível de serviço, a gente pode pensar tanto em relação ao produto e em seller, mas eu queria que vocês abordassem na relação de dados, de nível de serviço, da otimização que vocês usam os dados para a cadeia de suprimentos e para a logística. Bom, a Amazon, a gente, assim, em relação à cadeia de logística, pensando desde o momento até eu acho que o Felipe já comentou sobre isso, de entender a demanda, fazer uma previsão correta de quanto a gente precisa ter no inventário, trabalhar tanto com sellers quanto com varejo, com P, e depois como que a gente faz esse produto chegar nos nossos centros de distribuição, qual é o melhor centro de distribuição de colocar isso, aonde eu vou guardar dentro do meu centro de distribuição, e até a entrega final, ela é toda gerada em dados, né? Porque eu uso cada etapa do processo. Eu vou pegar em exemplo, que é como a gente armazena o produto. Que a Amazon, a gente tem uma forma de armazenar muito diferente. Se você vai num centro de distribuição da Amazon, você não vai encontrar uma fileira de um monte de iPhone, um monte de outro telefone, é tudo misturado. É um caderno com um livro, com uma caneta, com um telefone, com uma garrafinha de água. Não é boa a ideia da água, porque vai machucar, mas, entende, é super... Porque como é feito isso? Otimização de espaço, então, utilizando dados de o que está disponível. Produtos que vendem mais são mais fáceis de pegar. Então, quando a gente gera, por exemplo, tem uma venda e o comprador comprou diversos produtos, a pessoa que vai coletar do armazém já vai especificamente onde precisa, usando também toda uma inteligência, todo um machine learning, aí, usando dados para como isso vai ser feito. Então, falando em cadeia logística, eu nem sei como a gente faria isso sem dados, né? Como é que a gente otimização, especialmente de custos, né? É uma eficiência operacional de ser mais rápido na hora de pegar, ser mais rápido na hora de entregar, uma rota mais curta ou mais barata, né? Então, acho que tudo isso a gente precisa ter os dados, não tem como fazer isso sem os dados. E no caso da Shein também, acho que é end-to-end, né? Toda a cadeia. E eu vou usar o exemplo, talvez, da grande revolução que a Shein fez na moda global, que foi a produção sob demanda, que a gente produz 100 a 200 peças baseado em dados, né, em tendências, testa a demanda e só se houver demanda a gente escala a produção. Isso comparado com o mercado mais tradicional, que produz aí 2.000, 4.000 peças e põe em lojas offline, que é muito difícil você prever. Se já é difícil prever a demanda online, que você tem o estoque centralizado, você deve prever a demanda em lojas, offline, em bairro, a nível bairro, é muito difícil. Então, essa revolução que a Shein trouxe para a cadeia vai um pouco nisso, né? Como que eu, com dados, eu consigo ser mais assertivo, mas o erro ainda acontece. E se eu errar, eu erro menos. Isso para a gente foi a revolução, né? Que a gente consegue oferecer produtos de maior qualidade, de melhor preço e diversidade, que a gente diminui a perda na produção de roupas especificamente em cerca de 20%. Então, é uma revolução baseada no uso de dados, mas ainda sabendo que a gente erra. Porque se a gente fosse acertar, com certeza a gente faria bets não de 100, 200. Daí, se eu tenho certeza que vou acertar, eu vou produzir 2.000. Mas mesmo com algoritmos falando que essa é a tendência, a gente... Vamos ver.
vamos testar. Então, eu produzo 100, tudo me fala, os números me falam que está tudo certo. E se eu produzir 100, porque se começar a vender, daí eu consigo escalar rápido. Então, mesmo com todos esses dados, a gente ainda se dá uma chance para errar e que, se errarmos, não sejamos tão penalizados, nós e os clientes, né? Porque se a gente está errando na produção, os produtos chegam mais caros também. Eu tinha algumas outras perguntas, mas estou com o tempo. E acho que vocês exploraram bastante a definição de portfólio, de produto, de demanda. Já que vocês falaram bastante de presente, eu queria escutar vocês, e vou começar por você, Felipe, falando de futuro. Quando a gente olha para dados, o que você enxerga de futuro nessa frente de dado, varejo, e-commerce? Eu acredito que de futuro a gente vai ver cada vez, a gente vê, por exemplo, inteligência artificial vindo, né? Cada vez mais uma gestão maior de quantidade de dados. Isso com certeza a gente vê. E a gente consegue ser mais preciso, errar menos e digerir dados, às vezes alguma coisa que é feito local, com capacidades globais de troca de informação, que a própria cadeia de suprimentos globalmente consiga reagir ou a demandas locais ou a globais. Isso a gente vê com certeza. E por outro lado, acho que a gente mencionou no início, também aumenta a necessidade de saber digerir onde olhar. E cada vez mais a gente vai ter mais dados e dados e dados, mas para onde eu olho? Tem até um livro muito bom chamado Noise, que é literalmente barulho, do Daniel Kahneman, que ele fala sobre isso, onde eu olho, o que eu tenho que ignorar às vezes, que tipo de dado que vem na minha vida, que se eu prestar atenção nele, eu não vejo elefantes na sala às vezes. Então, num mundo cada vez mais complexo, com mais dados, a capacidade de saber onde olhar, o que olhar, em que momento olhar, vai ser muito importante. Inovação, futuro. Eu queria fugir de ficar falando de inteligência artificial, mas inteligência artificial, você precisa de dados, né? Sem isso, você não consegue fazer nada. Então, olhando o futuro da Amazon, é cada vez mais facilitar a vida de todos os nossos clientes, seja consumidor final, seja vendedor. E falando, né, bastante de vendedor, marketplace, é muita recomendação, muita... mostrar de uma forma facilitada quais são as alavancas de sucesso. Então, entender qual é o momento da vida daquele seller dentro do marketplace e poder prover uma recomendação para ele. Olha, se você for pelo caminho de adotar um ads, ou se você, né, mover seu inventário para FBA, por exemplo, pode fazer sentido para suas vendas, elas podem duplicar, triplicar, etc. Então, acho que a utilização dessa informação que a gente coleta há muito tempo, e os marketplaces cada vez mais estão ficando mais modernos, né? Todo mundo está há muito tempo aqui, a gente cada vez sabe mais informação e o que dá certo. Então, utilizar isso para fazer a vida, tanto fazer a vida dele ser mais fácil, quanto gerar sucesso para esse vendedor. Perfeito, perfeito. E agora, para a gente ir, já estamos indo para o final. Passou rápido mesmo, né? A gente conversou e falou, vai passar rápido. Passou. Acho que vocês têm muito, acho que depois, se as pessoas quiserem falar com vocês, mas o que vocês deixariam de recado para as pessoas que estão aqui ouvindo, desde aquelas que vão começar, né, a aprofundar um pouco mais? Qual é o recado que você gostaria de deixar em relação aos dados, o que você vive hoje? Para mim, são 3 coisas. Comece agora, não deixa para depois. Quanto antes você começar a coletar, começar a curar esses dados e tentar utilizar de uma forma inteligente, melhor. Segundo, é tentar estabelecer essa cultura de olhar os dados. Vai ser desconfortável, vai ser difícil no começo, mas experimentar essa cultura. E terceiro, é que você não precisa de ferramentas sofisticadas para nada disso. Você pode ter bases fáceis, você pode ter formas de coletar e guardar e usar os dados de uma forma fácil. Você não precisa gastar um montante de dinheiro com ferramentas extremamente complexas. Então, começar rápido, colocar na cultura e encontrar uma ferramenta que caiba no orçamento que você tenha para a sua empresa. E eu concordo 100%, né? Eu diria, só adicionaria também, e pelo momento da China, né? Então, tenha acesso aos dados, construa times que saibam usar dados e que tenham facilidade, né, de gestão desses dados. E o terceiro, que é o incômodo, e tragam para o dia a dia. Desde o high level, discutindo o futuro da empresa, até questões do dia a dia, do bom ou ruim de projetos pequenos. Porque é aí que você treina mesmo
E você treina, e é uma mudança de mindset. Você treina coisas pequenas, falar sobre dados, pensar sobre dados, e de repente isso sobe, e quando pessoas vêm falar de projetos grandes, com budgets grandes, o mindset é o mesmo. Então isso é impressionante. E o quarto, como eu comentei, tomem cuidado com o excesso de dados. Saibam onde olhar, momento de olhar, e não se percam, às vezes, indo por direções de dados que querem dizer coisas que, às vezes, não faz sentido ou para aquele projeto ou naquele momento do projeto. Muito obrigada. Foi um prazer, desde construir esse painel com vocês, todas as trocas, tudo que vocês trouxeram. Obrigada em nome da VTEX de estar aqui e abrir tudo e conversar com a gente. Obrigada demais e obrigada a todos vocês. Obrigada, Lu. Obrigado.